Bíblia Israelita Completa, Bereshit, Gênesis, capítulo 41. Passado 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo, e subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas à beira do Nilo, e as vacas feias à vistas e magras de carne devoravam as 7 formosas à vistas e gordas. Então Faraó acordou, depois dormiu e tornou a sonhar, e brotavam do mesmo pé 7 espigas cheias e boas. Após elas brotavam 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, e as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou, e era um sonho. Pela manhã o seu ruar estava desvairado, pelo que mandou chamar todos os adivinhadores do Mitzraim e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas não havia quem lhes interpretasse. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: das minhas faltas me lembro hoje. Faraó estava muito indignado contra os seus servos e entregou-me à prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor. Então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. Naquele momento estava ali conosco um jovem Ivre, servo do capitão da guarda, ao qual contamos os nossos sonhos, e ele interpretou a cada um conforme o seu sonho. E conforme a sua interpretação, assim mesmo aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e ele foi enforcado. Faraó mandou chamar a Iosef e o fizeram sair apressadamente da masmorra. Ele foi barbeado, mudou de traje e apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a Iosef: tive um sonho e não há quem o interprete. De ti, porém, ouvi dizer que, ouvindo contar um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu Iosef: isso não está em mim. O Eterno é quem dará uma resposta de Shalom a Faraó. Então disse Faraó a Iosef: em meu sonho estava eu em pé à beira do Nilo, e subiam do rio 7 vacas gordas de carne formosas à vista, e pastavam no carriçal. Após elas subiam outras 7 vacas fracas, muito feias à vista e magras de carne, tão feias quais nunca vi em toda a terra do Mitzraim. E as vacas magras e feias devoravam as primeiras 7 vacas gordas, e depois de as terem consumido, não se podia reconhecer que as houvessem consumido, porque o seu aspecto ainda era tão feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e de uma só cana subiam 7 espigas cheias e boas. Após elas brotavam 7 espigas murchas, miúdas e queimadas do vento oriental. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. Ora, contei isto aos sábios, mas não houve quem interpretasse. Então lhe disse Iosef: o sonho de Faraó é um só. O que o Eterno há de fazer, mostrou a Faraó. As 7 vacas boas são 7 anos. As 7 espigas boas também são 7 anos, o sonho e um só. De igual modo, as 7 vacas magras e feias que subiam depois delas são 7 anos, bem como são as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. Serão eles 7 anos de fome. É isto o que eu disse a Faraó. O que o Eterno há de fazer, mostrou a Faraó. Vêm 7 anos de grande fartura em toda a terra do Mitzraim. A estes seguirão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Mitzraim, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que seguirá, uma vez que será gravíssima. Naquele momento, se o sonho foi duplicado a Faraó, é porque esta coisa é determinada pelo Eterno, e ele brevemente a fará. Por conseguinte, proveja-se agora Faraó de um homem entendido e sábio, e ponha sobre a terra do Mitzraim
Faça isto, Faraó: nomeie administradores sobre a terra que tomem a quinta parte dos produtos da terra do Mitzraim nos 7 anos de fartura, e ajuntem eles todo o mantimento desses bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que terá na terra do Mitzraim, para que a terra não pereça de fome. Esse parecer foi bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Perguntou Faraó aos seus servos: poderíamos achar um homem como este, em quem tenha o ruach do Criador? Depois disse Faraó a Yosef: uma vez que o Criador te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua voz se governará todo o meu povo. Somente no meu trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a Yosef: vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Mitzraim. E Faraó tirou da mão o seu anel sinete e pô-lo na mão de Yosef. Vestiu-o de traje de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Ademais, fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: ajoelhai-vos. Assim Faraó o constituiu sobre toda a terra do Mitzraim. Ainda disse Faraó a Yosef: eu sou Faraó. Sem ti ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Mitzraim. Faraó chamou a Yosef Zafnat Paneah e deu-lhe por mulher Asenate, filha de Potífera, Corren-de-Om. Depois saiu Yosef em toda a terra do Mitzraim. Naquele momento Yosef era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, Melech do Mitzraim. E saiu Yosef da presença de Faraó e passou em toda a terra do Mitzraim. Durante os 7 anos de fartura a terra produziu abundantemente, e Yosef ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Mitzraim, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo, que estava ao redor de cada cidade, guardou-o dentro da mesma. Assim, Yosef ajuntou muitíssimo trigo como a areia do mar, até que cessou de contar, porque não se podia mais contá-lo. Antes que viesse o ano da fome, nasceram a Yosef 2 filhos que ele deu a Zenate, filha de Potífera, Corren-de-Om. E chamou Yosef ao primeiro filho Manassé, porque disse: o Eterno me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu Abba. Ao segundo chamou Efraim, porque disse: o Eterno me fez crescer na terra da minha aflição. Acabaram-se então os 7 anos de fartura que houve na terra do Mitzraim, e começaram a vir os 7 anos de fome, como Yosef tinha dito, e havia fome em todas as terras, porém em toda a terra do Mitzraim havia pão. Depois toda a terra do Mitzraim teve fome, e o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: vão a Yosef, o que ele vos disser, fazei. De modo que, havendo fome sobre toda a terra, abriu Yosef todos os depósitos e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Mitzraim. Também de todas as terras vinham ao Mitzraim para comprarem de Yosef, uma vez que a fome prevaleceu em todas as terras.